registrou a coluna política do jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de ontem, domingo, ainda dados da pesquisa Quest, que foi publicada na última semana. Diz a nota da coluna política do jornal Estadão: frustração é um sentimento que atinge a maioria dos eleitores brasileiros em relação ao governo Lula III. Pesquisa Genial Quest verificou que 67% estão frustrados, sendo 36% muito e 31% pouco. É a primeira vez que o Instituto faz essa abordagem. A coluna, referindo-se à coluna do jornal, teve acesso exclusivo aos dados que trazem outros recortes preocupantes para o Planalto. Os piores índices estão no Sul e Sudeste, 76% e 73%, respectivamente. Mas no Nordeste, forte reduto eleitoral do petista, esse desgosto já atinge mais de metade do eleitorado, 55%. Além disso, 53% dos que votaram em Lula no segundo turno também disseram estar muito ou pouco frustrados. A pesquisa conclui a nota. Foi feita de 27 a 31 de março e ouviu 2.024 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança 95%. Essa pesquisa foi publicada no início da semana passada e ela tem vários recortes. Este é um dos recortes a hoje, ou melhor, domingo, ontem, destacada pela coluna política do jornal O Estado de São Paulo. Os números são preocupantes. Embora um dos recortes da pesquisa tenha afirmado que, mesmo com esses desgastes, o presidente Lula ainda venceria a eleição se os candidatos fossem o que o Instituto apresentou, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tivemos também no curso da última semana uma outra pesquisa que foi do Instituto Datafolha. Nesta pesquisa, inclusive, o cearense Ciro Gomes foi incluído e aparece na terceira colocação, depois de Lula e Bolsonaro, com uma percentagem pequena em relação aos dois primeiros, mas é o político brasileiro que aparece logo em terceiro lugar na pesquisa. Repito, o percentual é pequeno em relação ao percentual que foi conquistado pelos dois outros, Lula em primeiro lugar e Jair Bolsonaro em segundo lugar. Essa pesquisa é do Datafolha. O jornal O Globo, de ontem, domingo, fez uma reportagem longa, página inteira,
sobre a distribuição de emendas parlamentares pelo país. O Ceará, segundo o material do jornal O Globo, atentem bem para isso. O Ceará, segundo o material do jornal O Globo, foi o sexto estado, primeiro São Paulo, Minas, tal e qual, que mais recebeu recursos de emendas parlamentares sem que tenha feito a devida prestação de contas. A matéria do jornal dava conta da distribuição dos recursos e da falta de prestação de contas. A principal razão de uma decisão, lá ainda no ano passado, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, mandando sustar a liberação dessas emendas até que se definisse ou desse publicidade no nome dos parlamentares que estavam liberando as emendas e da prestação de contas dos gastos dos dinheiros dessas emendas parlamentares. Pois bem, o Ceará foi o sexto que mais recebeu recursos de emendas parlamentares no primeiro semestre de 2024, porque logo no segundo semestre é que veio a suspensão das liberações por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O Ceará recebeu um total de 205 milhões de reais. O Ceará, Estado e municípios. Esse dinheiro todo não foi recebido só pelo governo do Estado. Foi recebido pelo governo do Estado e por diversos municípios cearenses. O jornal não nomina os deputados responsáveis por tais liberações. E, porque não se conhece o nome desses deputados, foi uma das razões da decisão do ministro Flávio Dino de suspender a liberação dos recursos. Ele determinou que se explicitasse o nome dos deputados para onde as emendas estavam sendo liberadas e cobrava a prestação de contas dessas emendas. Mas, embora não diga, a matéria não diga o nome dos deputados, sabe-se que, porque aqui já tratamos desse assunto em outras oportunidades, que um dos deputados que liberou emendas e não prestou contas foi o deputado Júnior Mano, que inclusive, foi investigado pela Polícia Federal, porque no curso da campanha eleitoral municipal do ano passado, a Polícia Federal, investigando denúncias feitas pela ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, de compra de votos no seu município e em alguns outros municípios do estado, a Polícia Federal, a mando da Justiça Eleitoral, constatou que emendas parlamentares do deputado Júnior Mano os recursos dessas emendas estavam servindo para compra de votos em aproximadamente 50 municípios cearenses. Como deputado, tem um foro especial de prerrogativa de função. O deputado federal só pode ser investigado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse inquérito da compra de votos, a Polícia Federal constatou essas irregularidades,
com emendas do deputado Júnior Mano. Comunicou à Justiça Eleitoral o seu envolvimento para que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse sobre a investigação com relação ao deputado, às suas emendas parlamentares, e isso aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, na lavra do ministro Gilmar Mendes, autorizou a investigação, que chegou à conclusão de irregularidades com recursos das emendas do deputado federal Júnior Mano. Aguarda-se uma manifestação do próprio ministro em relação à sequência dessa investigação ou se o Ministério Público Federal já está de posse desse inquérito para denunciar ou não o deputado, que, em sendo denunciado, aí, recebida a denúncia, passaria a ser realmente réu. A Assembleia Legislativa cearense está completando 190 anos de instalação. Foi elaborada uma programação que começou ontem pela manhã com uma corrida que incluiu deputados e servidores da casa, e ontem, domingo, essa corrida. Hoje a programação está sendo sequenciada, porque vão inaugurar um novo estúdio da TV Assembleia, com o nome do jornalista Narcélio Lima Verde, que foi também deputado estadual. Marcélio foi um jornalista que atuou bastante no rádio, tem uma importância significativa no meio radiofônico cearense. E durante alguns anos ele atuou nos órgãos de comunicação da Assembleia Legislativa. Portanto, estão rendendo essa homenagem ao jornalista, radialista Narcélio Lima Verde, inaugurando um novo estúdio lá da TV da Assembleia com o nome de Narcélio Lima Verde. Já no final da tarde, a partir das 17 horas, acontecerá uma sessão solene no plenário da Assembleia, onde serão homenageados os ex-presidentes da Casa. Hoje, logo cedo, da manhã, o atual presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, publicou uma mensagem nas redes sociais do Legislativo cearense, saudando a data. Vamos ouvir. Ao passado.
Com firmeza, gentileza, educação e ternura, trabalhamos para construir um Ceará mais desenvolvido. Reafirmamos o compromisso com a democracia, com a melhor educação do Brasil, combatendo a violência contra a mulher, apoiando, acompanhando e sonhando com o fim da fome no Estado. Parabéns à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pelos seus 190 anos. Que venham muitos outros de conquistas e serviço ao povo cearense. Repetindo, o ponto alto das comemorações do dia será a sessão solene que acontecerá no final da tarde de hoje, homenageando todos os ex-presidentes da casa. Alguns já morreram, mas vários ainda estão vivos, como os ex-presidentes, vou citar apenas os mais recentes, Evandro Leitão, que foi o último, antes de Romeu Aldigueri, José Sarto, Roberto Cláudio. Esses três saíram da presidência da Assembleia para serem prefeitos de Fortaleza. Nós temos mais ainda, como ex-presidentes, o atual senador Cid Gomes, o ex-senador Luiz Pontes, Antônio dos Santos Soares Cavalcante e outros. Há uma certa expectativa sobre se todos os homenageados, óbvio, vivos, irão à solenidade de hoje, pois nos últimos dias o clima azedou mais ainda entre os ex-presidentes, ex-prefeitos de Fortaleza e o atual. Evandro Leitão, o atual, tem feitos duras críticas a José Sarto e Roberto Cláudio, os dois últimos prefeitos da capital cearense. Inclusive, Roberto Cláudio, na última sexta-feira, respondeu uma das críticas do Evandro Leitão, sobre a situação da saúde pública no município de Fortaleza, que está realmente caótica. O Evandro aproveitou para responsabilizar os dois ex-prefeitos que, por sinal, são médicos. O Sarto, o último prefeito, e o Roberto Cláudio, o penúltimo. Roberto Cláudio respondeu forte, dizendo, inclusive, que Evandro Leitão parece que não assumiu ainda a prefeitura de Fortaleza, ainda está agindo como presidente de clube de futebol, o torcedor, brigando com todos. Bom, então, porque esse clima azedou nas últimas horas, a expectativa é de se ver se haverá ou não um encontro de Evandro Leitão, o atual prefeito, Sarto, Roberto Cláudio, depois dessa troca de farpas, dessa discussão, dessas acusações até insensatas do prefeito. Por que insensatas? Porque ele está na prefeitura já, comandando a prefeitura, desde o dia 1º de janeiro. Janeiro, fevereiro e março. Mais de 3 meses. E não resolveu os problemas mais cruciantes. O de fazer funcionar normalmente o Instituto José Frota. Os postos de saúde. Não comprou remédio suficiente para atender a esses próprios do município. O prefeito anterior
deixou um rombo muito grande. É verdade. Pode até ser do montante que diz o atual prefeito. Mesmo que seja, desde 1º de janeiro de 2025, sob o comando de Evandro Leitão, a Prefeitura está executando um orçamento que foi aprovado em 2024 pela Câmara Municipal para o exercício de 2025, de 1º de janeiro a 31 de dezembro deste ano. Se não comprou o remédio, com certeza não foi por falta de dinheiro. Foi por falta de gestão. Até porque o próprio prefeito foi quem disse, em mais de uma oportunidade, que o governador do estado, Eumano de Freitas, havia dado dinheiro para a prefeitura solucionar os problemas imediatos do Instituto José Frota. E, mais recentemente, como também aqui já dissemos, no dia 19 de março, na inauguração do prédio do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará, com a presença do presidente Lula e do ministro da Saúde, este anunciou uma liberação de 200 milhões de reais para a saúde pública no município de Fortaleza. Nós dissemos já em outra oportunidade que, obviamente, esse dinheiro não foi liberado de imediato. E talvez ainda nem tenha sido liberado. E talvez nem venha a ser liberado, porque é comum os governantes anunciarem milhões e bilhões de reais para isso, aquilo e aquilo outro, e o dinheiro, ao final, não aparece. Mas vamos dar um crédito de que esses 200 milhões aparecerão. E se ainda não apareceram, vamos culpar a burocracia. Mas essa burocracia não deveria existir, porque estamos tratando de governos amigos, aliados. O presidente da República é do mesmo partido do prefeito de Fortaleza e do mesmo partido do governador do estado. Só por isso, a burocracia devia ser bem reduzida. Pois bem, mas por falta de dinheiro não é. Se ainda não chegou o dinheiro da União, o dinheiro do estado já chegou, porque o governador disse que havia liberado e o prefeito disse que havia recebido, porque ainda não se resolveu o problema de remédios nos postos de saúde e no próprio Instituto José Frota. Mas voltando à possibilidade de eles se encontrarem hoje na sessão da Assembleia, não haveria dúvida e nem haveria especulação se esse encontro dar-se-ia ou não, se nós vivêssemos realmente num ambiente democrático, onde as pessoas, os políticos, são adversários, mas não são inimigos. Aqui, agora, nós estamos vivendo um momento muito belicoso entre prefeito e ex-prefeito da capital cearense. Falando em prefeito, o prefeito Evandro Leitão, ou a prefeitura, o gabinete do prefeito, contratou alguns artistas, cantores, para a festa de aniversário de Fortaleza, no próximo dia 13. O Diário Oficial do Município, da última quinta-feira, 3 de abril, na sua página 7,
traz a contratação da artista Tati Guel, através da sua empresa. Ela foi contratada para participar do aniversário de Fortaleza 2025 pela bagatela de R$350 mil. Tati Guel vai receber da Prefeitura de Fortaleza, do gabinete do prefeito, o contrato, a autorização de inexigibilidade foi assinada pelo secretário executivo municipal de governo, Gustavo de Alencar e Vicentino. Então, a Tati vai receber R$350 mil por sua apresentação na festa de aniversário de Fortaleza, no dia 13 deste mês, a importância de R$350 mil. Também foi contratado pelo gabinete do prefeito o artista Natanzinho Lima. Natanzinho Lima foi contratado pela bagatela de R$500 mil. O Natanzinho também vai participar do aniversário de Fortaleza, a ser celebrado no dia 13 deste mês, abril de 2025. Vai receber R$500 mil, ou R$500 mil. Este é o segundo. Primeiro a Tati, com 350. Natanzinho, com R$500 mil, R$500 mil. E aí, nós temos ainda o José Augusto. José Augusto, que foi contratado através da LC Edições Musicais Limitada, para a mesma festa de aniversário de Fortaleza, no dia 13 de abril. O Zé Augusto vai receber R$280 mil. Repetindo, o gabinete do prefeito contratou 3 artistas para participarem da festa de aniversário da cidade de Fortaleza, no próximo dia 13, contratou 3 artistas. A Tati Guel por R$350 mil, o Natanzinho por R$500 mil e o José Augusto, por R$280 mil. Sentimos falta de um dos grandes artistas brasileiros, cearense, o Fagner. Ninguém melhor do que ele cantaria na festa de aniversário de Fortaleza, Mucuripe. Quem não conhece essa música do Fagner? Mas o Fagner não foi contratado pela Prefeitura de Fortaleza para participar do aniversário da capital cearense no próximo dia 13. Vai fazer falta. Se algum desses artistas cantarem Mucuripe, uma música que retrata muito bem Fortaleza, esse cantor não fará o sucesso que fez e faz o Fagner quando canta Mucuripe.
Muito bem, dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã aqui na TV da Transparência.